No caso da estrutura cristalina dos materiais cerâmicos, a gente tem um pouco mais de complexidade, tendo em vista que esses materiais são, em geral, compostos por pelo menos 2 elementos químicos. Tem também o fator aí, ligação química, né? Porque no caso das cerâmicas a gente pode ter ligações iônicas, covalentes, ambas, tá certo? Muito importante ter em mente que as características que influenciam a estrutura cristalina, do ponto de vista de materiais cerâmicos, tem a ver com a magnitude da carga elétrica, né, dos constituintes, né, os tamanhos relativos de cátions e ânions, tá certo? Cátions aqui cedem elétrons, ânions recebem elétrons. Cátions têm menor raio atômico, ânions têm maior raio atômico. E existe uma relação também do número de coordenação, né, o número de primeiros vizinhos de um cátion, tá? Então, nesse sentido, no número de coordenação, a gente tem que ter em mente que existe uma dependência com a razão crítica, né? A razão entre cátion e ânion, né? Raio do cátion dividido pelo raio do ânion, tá certo? Isso influencia também a estrutura cristalina. Aqui é uma tabela dos principais cátions, né? Na formação de materiais cerâmicos, os raios atômicos, ânions e os seus raios iônicos. Essa aqui é uma tabela de número de coordenação e razão, raio do cátion, raio do ânion, né? E a geometria, né, formada. Então, número de coordenação 2, número de coordenação 3, número de coordenação 4, número de coordenação 6, número de coordenação 8. Então, à medida que você aumenta o número de coordenação, você aumenta também essa razão do raio, a razão do raio do cátion, raio do ânion, né? Estruturas como é muito comum, né? A gente ter estruturas de materiais cerâmicos com o nome do primeiro material detectado, né, ou observado. O que eu quero dizer? Olha só, olha o sal de rocha, ou sal de Rochelle, ou sal gema, também conhecido, que é a estrutura, né, que combina cátions e ânions, né, para formar, por exemplo, cloreto de sódio, óxido de magnésio, MnS, fluorito de lítio, óxido de ferro, tá? Veja que a razão RC sobre RA varia, né, entre 0,4 e 0,7. E esse tipo de material, ele é formado, na verdade, por duas redes cúbicas de face centrado, uma dentro da outra, tá certo? Essa é a menor estrutura cristalina, essa é a célula unitária desse material. Outro material conhecido também é o cloreto de césio. Veja que a gente tem um cátion no centro, né? Então, não se costuma chamar essa estrutura de cúbica de corpo centrado, porque tem 2 elementos químicos, tá? Então dá-se o nome de cloreto de césio. Mas ela lembra em muito a rede BCC, ok? Outra estrutura bem conhecida é a blenda de zinco, ou zinc blend, né? De materiais como ZNS, ZNTE, telureto de zinco, né? Sulfeto de zinco e carbeto de silício, né? Um material muito usado, tá? Essa é a estrutura da blenda de zinco, tá? E a gente percebe que ela é mais ou menos um cúbico de face centrada de um elemento químico e um
cúbico simples transladado ou rotacionado dentro da estrutura do cúbico de face centrada, tá? Uma estrutura mais complexa. Aqui alguns exemplos, né, de cerâmicas bastante utilizadas, bastante comuns em suas estruturas, né? Olha aqui que aparece a perovskita. A perovskita também é bastante conhecida, né, com esse nome, tá? Aqui, ó, perovskita, tá certo? São esses cristais aqui, ó, essas cerâmicas cristalinas aqui, que são formadas, né, nessa estrutura chamada de perovskita. Então, outra coisa bem interessante é essa questão de mesmo elemento químico pode formar estruturas muito diferentes entre si, né? É o caso do carbono, né? Essa aqui é a estrutura blenda de zinco do diamante, conhecido há muito tempo, né? Pela sua estrutura, pela sua excelente estrutura mecânica, né? Resistência mecânica. Essa é a estrutura da grafite ou da grafita, né? Com os hexágonos aqui em cima, ó. Aqui o hexágono transladado, né? Por um fator meio, né? Na estrutura de baixo, e aqui novamente a outra rede hexagonal, tá certo? Esse material reconhecido por sua estrutura mecânica excelente, esse material reconhecido por fácil clivagem mecânica nessa direção aqui, ó. Então você consegue arrancar esses planos muito facilmente por conta da fraca ligação química que tem aqui, interação de Van der Waals. Porém, você dificilmente quebra esses hexágonos, tá certo? Esses hexágonos são o grafeno. Essa folha hexagonal é o que a gente chama de grafeno, tá? O grafeno que a gente produz aqui no laboratório de filmes finos e processos de plasma da UFTM, tá certo? Essa aqui também é uma estrutura de carbono, é o nanotubo de carbono, né? Que pode ser tanto de parede simples quanto de paredes múltiplas, né? Single wall carbon nanotube, multi-wall carbon nanotube, tá? Ele ainda pode cristalizar, né? Ele pode fechar a estrutura, uma estrutura chamada zigue-zague, que é como está sendo representado aqui, ou ele pode ser fechado, né? Ele pode ter a estrutura dele fechada pela chamada estrutura de armchair, tá bom? Que é isso aqui, ó. Tá? Ele pode fazer isso aqui, ó. Lembrando que o nanotubo de carbono, então, nada mais do que o grafeno enrolado, tá certo? Você pode fazer o contrário também. Você pode pegar um nanotubo de carbono e, de alguma forma, romper aqui, quebrar ele, né? Cortar e obter grafeno. A gente tem feito isso, experimentos desse tipo aqui no laboratório, utilizando plasma para quebrar essa estrutura aqui do nanotubo de carbono, tá certo? Lembrem-se que lá no começo eu disse que a gente juntava aquelas 7 redes básicas e formava 14, né? Que são as chamadas redes de Bravais. Então, se você olhar aqui, olha só, os cúbicos, né? 1, os tetragonais 2, os ortorrômbicos, a terceira classe, 4, 5, 6 e 7. Então veja que para algumas delas, como essas 3 aqui, ó, existem variantes, né, da célula convencional, da célula primária, né? Por isso que acaba dando 14 redes de Bravais, tá certo? Mas isso nada mais é do que aquelas 7 redes primárias com algumas variações aqui, como por exemplo o corpo centrado, face centrada, tá? Que a gente vê aqui nessas estruturas aqui, ó. Ok?